Em busca de ti perdido, como aqui o próprio título fala, né? Eu vou pular a parte do título que eu vou explicar um pouco depois, mas é uma fantasia autobiográfica. Então, no fundo, isso é uma autobiografia. Existe muita verdade aqui, muito do que acontece nesse livro eu de fato vivi, episódios diversos, e outros que são fantasiados, ou seja, são fantasias, mas são muito fundamentadas em verdade. Mesmo aquilo que eu invento, teve muita pesquisa envolvida, muita coisa envolvida. Está sendo dito aqui, é a minha mais pura verdade. Então, bem-vindo ao meu sonho, que foi esse livro. Tá? Chegar essa para cá. Então, como vocês veem nessa primeira imagem, eu levei quase 10 anos fazendo esse livro. Entre começar e estar aqui hoje, completa exatamente 10 anos. Eu comecei a desenhar esse álbum em maio de 2013. Então, nós estamos fazendo 10 anos. Não quer dizer que eu tenha desenhado esses 10 anos, até porque os últimos 6 meses foram para lançar, para fazer todo o processo de produção, etc. Mas eu desenhei efetivamente durante 9 anos e meio. Não quer dizer também que eu tenha desenhado durante 9 anos e meio ininterruptamente. Eu tive momentos onde eu estava fazendo outros projetos, eu estava encaixando aqui nos fins de semana. Isso foi um resgate emocional e essas pranchas todas foram sendo desenhadas aos poucos. Quando eu comecei a desenhar o álbum, eu não sabia nem exatamente o que eu ia fazer ou não. E eu vou contar um pouco para vocês dessa história, esse percurso. Foi um percurso realmente muito emocionante para mim. Vocês vão entender por quê. Esse livro começa com uma ida a Bruxelas. Essa cena é uma cena em Bruxelas. Não é da quando eu fui a primeira vez. Eu fui em 2013, fevereiro de 2013, eu fui para Bruxelas para justamente passar um carnaval, 5 dias, 6 dias eu tinha de carnaval. Eu falei, eu vou passar uma semana em Bruxelas, sozinho. Eu estava refletindo muito sobre a minha vida. Era um momento que minha vida estava de cabeça para baixo. Tinha acabado um casamento, me separado. Meus pais estavam doentes, fim de vida. E eu estava ali refletindo muito sobre finitude, uma série de questões que eu estava colocando na minha pauta do dia a dia. E eu achei que ir a Bruxelas para visitar o Museu Hergé seria um momento especial para eu estar junto comigo mesmo. Então, essa cena aqui foi fotografada recentemente, o álbum já existia, estão vendo ele ali na minha mão. Foi o ano passado, essa foto, feita pela Daniela, que está ali sentada, minha companheira de aventura, né, Dani? Cadê, Dani? Está aqui atrás, ela fez sinalzinho para vocês. Ela fez essa foto. E existe essa empena que vocês estão vendo na capa do livro, que está vendo ali maior, essa empena do prédio existe aqui em Bruxelas. Então, eu estou fotografado justamente diante dessa empena. Como eu falei, minha vida estava de cabeça para baixo, tudo estava confuso. Eu precisava de um momento de reflexão comigo mesmo e pensei, eu vou para lá visitar o Museu Hergé. O Museu Hergé tinha sido inaugurado há poucos anos, nessa ocasião, 10 anos atrás. Uns 3 anos, mais ou menos, que ele existia. Eu tinha visto algumas fotos, fiquei encantado com o museu. Eu falei, poxa, eu posso ir para o museu, conhecer esse museu, vai ser espetacular, vai ser uma experiência maravilhosa. E eu vou lá e ficar uma semana naquela cidade. Eu sabia que era uma cidade tematizada por quadrinhos. O Museu Hergé é um museu sobre o criador do Tintin. Para quem não sabe, o criador do Tintin. E eu estava assim, com essa sensação. O livro passa muito sobre isso. Esses momentos que eu estava me sentindo me afogando, sem saber exatamente. Respeite o mar, tem questões que são colocadas. Então tem um drama nesse livro que é profundamente pesquisado, apresentado, enfim, sentido por mim ao longo da narrativa, que era justamente essa sensação que eu tinha de recomeço ou não, de buscar o caminho. Estava eu aqui, assim, várias cenas, eu selecionei algumas imagens para vocês sentirem. Isso está
mostrado ao longo do livro. Eu aqui atravessando de um plano para o outro, saindo de outro lado. Então, como eu falei, eu fui para visitar o Museu Hergé. Quando eu fui para visitar o Museu Hergé, eu não tinha nenhuma intenção de desenhar história em quadrinho. História em quadrinho foi uma coisa que eu desenhei no meados dos anos 70, de 76 até 83. Em 1983, ou seja, 30 anos antes de eu ir para Bruxelas, eu nunca mais tinha desenhado história em quadrinho. Eu não conseguia viver disso, não conseguia receber dinheiro, e eu precisava viver, e eu descobri também o design, que era uma coisa que me dava meios de vida, e também era legal, gostava, não fui infeliz por não desenhar história em quadrinho, mas chegou um momento na minha vida que eu tive que guardar esse sonho que vinha desde a infância de ser desenhar história em quadrinho, numa geladeira ou numa gaveta, como a gente quiser, e falar, deixa para outro dia. E quando eu vou para Bruxelas para visitar o Museu Hergé, acontece um fenômeno muito interessante, que aqui está escrito, ó, cabeça viajando, clima quadrinhos total, sexta embarco rumo ao meu encontro com o Hergé. Por que eu ia ao encontro do Hergé? Porque em 1971, quando eu tinha 14 anos, meu pai me deu a seguinte notícia. Em setembro de 71, nós vamos para a Europa, você vai comigo. Meu pai era chamado para participar de congressos médicos, e ele falou, as outras vezes eu já fui com a sua mãe, dessa vez você que vai comigo. E ele falava, não, nós vamos ver as touradas de Madrid, nós vamos conhecer a Torre, vamos ver Mona Lisa, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos ver a Torre de Londres, vamos ver, não sei lá, o Big Ben. Tinham vários lugares que ele queria me mostrar na Europa. Lembre-se que viajar em 1971 não era uma coisa fácil. E eu, de repente, falei para ele assim, tá, mas eu posso conhecer o Hergé? Eu, pivete, né? Eu sou baixo, naquela época era mais baixo. Então, eu tinha carinha com 13, provavelmente 13 para 14 anos, eu estava com cara de 11, 12, e eu falava para ele, eu queria conhecer o Hergé. Ele falou, não, você escreve uma carta para ele, se ele responder que pode nos receber, eu te levo lá. Nós vamos dar Bruxelas, você vai conhecer o Hergé. Eu mandei a carta com os desenhos dentro da carta, e o Hergé respondeu. O Hergé, naquela época, já tinha essa noção de cuidar dos fãs, né? Dos fãs mirins. Então, ele mandava cartas. Eu entrei no mailing dele, inclusive, durante alguns anos, eu passei a receber cartões de Natal e tal, mas ele me mandou uma carta dizendo que, infelizmente, estarei de férias na Itália, justamente em setembro, e não vou poder te receber. Então, não pude ir a Bruxelas e fiquei muito frustrado. Achei que era uma mentira, que ele está querendo me receber, coisa e tal. Mas ele elogiou meu desenho, me incentivou a aprender a desenhar. Nessa última viagem, eu e Dani voltamos pela 4ª vez no Museu Hergé. E aí eu fui numa sessão de pesquisa, conversar com pesquisadores da obra do Hergé, e eles me mostraram documentos que provavam que o Hergé, inclusive uma fotografia dele na Itália, em setembro de 71. Então, isso, pelo menos, essa dor ficou para trás, sabe? Eu não fui enganado por ele nesses anos todos. Mas nessa viagem de 2013, entrei numa loucurinha muito pessoal minha e comecei a criar uma história. Como eu estava assim, animadíssimo, estava sozinho, eu chegava de noite no hotel, já tinha tomado uns vinhos, umas cervejas, coisa e tal, e começava a fazer essas diagramações e comecei a postar que eu tinha encontrado uma prancha inédita do Tintin. E isso aqui era como se fosse uma prancha inédita. E aí, assim, sinto que estou chegando muito perto de encontrar o Tintin. E quem sabe o próprio Hergé. Então, aqui eu começo a ter uma troca de mensagens com o Oliver, que está aqui. Isso não é uma capa, Oliver. Repare a estrutura dos quadros. Eu estou discutindo com ele, porque ele me escreveu alguma coisa, e a gente está debatendo aqui um possível título para essa história. E ele está sentado ali, o Oliver. Cadê o Oliver? Está aqui com a câmera filmando. E ele acompanhou, então, essa viagem. E eu, quando chego de volta, dessa uma semana, onde eu entrei naquele museu, vi os desenhos do Hergé, vi os croquis, vi os rafes, vi como é que ele colorizava, tinha vídeos em salas mostrando entrevistas dele, que eu podia quase que... Era como se eu, de fato, metaforicamente, tivesse estado. Finalmente, eu me encontrei com o Hergé. E então eu voltei com aquele sensação de, poxa,
Hergé, estive com ele, o que eu fiz com aquele meu sonho, o que você fez com o teu sonho de ser desenhista de história de quadrinhos, tudo veio à tona naquela uma semana ali. E eu, então, faço esse desenho que vocês estão vendo aqui, que é um desenho que não tinha ainda uma história muito bem definida, mas que traduzia muito bem aquela uma semana. Eu diante da tal em pena. Eu não tinha essa foto para desenhar isso. Porque quando eu fui, estava sozinho, não tinha ninguém para tirar. Tira minha foto para parar uma pessoa na rua. Então, eu vou fazer essa foto depois. Quando eu volto nas outras vezes, eu reproduzo essa cena. Mas aqui eu crio essa situação que a gente chama de um key visual, né? Que traduz muito bem o que é a ideia central de uma possível história, para que então eu desenvolva a história ao longo dos anos. Esse título, quando você passa para o francês, Em Busca do Tintim Perdido, fica muito clara a ligação com o livro do Marcel Proust, do À la recherche du temps perdu. À la recherche du temps perdu. Que fica a analogia muito nítida do tempo que você deixou para trás. Eu posso até dizer que foi um tempo duplo. É como se fosse temps perdido. À la recherche du temps perdu. E aí eu chego a essa conclusão desse título num debate com o Oliver também, que está ali trocando e-mails, porque a gente entrou numa viagem muito particular, né, que era Em Busca do Ídolo Roubado. Né? Tem o Ídolo Roubado, que é o título em português, L'Oreille Cassée, que não tem nada a ver com o Ídolo Roubado, mas que aqui no Brasil agora está sendo traduzido por Orelha Quebrada, que é um álbum do Tintim. Mas eu começo a fazer Em Busca do Tintim roubado. E aí o Oliver lá atrás solta essa pérola maravilhosa que é Em Busca do Tintim Perdido. E aí eu falo, caramba, é isso. E aí isso se torna esse Em Busca do Ricardo Perdido, em busca do meu sonho perdido. Então muita gente pensa que esse álbum é sobre Tintim, mas não é. É lógico que tem um pano de fundo, que é a minha ida ao Museu Hergé, a toda aquela obra do Tintim. Isso é o pano de fundo da história, mas a história, no fundo, é a busca de mim mesmo. É por mim mesmo. Então, vocês vão encontrar esse tipo de situação aqui. Ó. Eu em várias idades, eu atualmente eu mais velho. Então, eu me encontro comigo criança, me encontro comigo idoso. A história, a questão não tem nem quântica, que ela vai para cá, vai para lá. Tem o futuro, o passado, o presente. Todas as meus questionamentos de vida estão aqui presentes. E aí, lógico que ao longo desses 10 anos que eu fiquei desenhando essa história, escrevendo essa história, eu me revisitei profundamente. Meus sonhos, fui buscar fotos, fui buscar referências, fui pegar os meus gibis, que estavam todos encaixotados, que eu tinha que anulado para propriamente meu passado de quadrinista. Então, de repente, eu falei, não, vou desenterrar isso tudo. Fui buscar em outros endereços caixas e caixas de gibis. Peguei aquilo tudo, senti aquelas emoções de pegar aqueles gibis todos, revê-los, sentir cheiros, odores, emoções, sensações. E o livro, então, está muito bem traduzido aqui, a minha infância. Eu queria ser esse personagem. Eu não só lia, eu também queria viver aqueles quadrinhos intensamente. Então, de alguma forma, o que eu acabo construindo ao longo dessa narrativa é que, finalmente, eu estou vivendo o meu sonho de ser quadrinista intensamente. Essa aqui foi quando eu fui resgatar meus gibis, separei os do Super-Homem, que eu tinha de Batman, Tarzan, Mandrake, Fantasma, e Deus e o Mundo, né? E tal. E, de repente, eu falei, cara, eu tinha essa foto do vestido Super-Homem. Então, começo a buscar isso. Eu, com o meu almanaque de Tarzan, 1964, eu tinha essa foto, por sorte. Meus pais fizeram essa foto. Isso é um Natal. É engraçado que minha irmã está cheia de presente de Natal lá e eu estou feliz da vida de segurando o almanaque de Tarzan. E aí eu tentei refazer, né? Logicamente, o tempo foi injusto comigo, né? Mas, enfim, está aqui eu tentando reproduzir a mesma cena. Isso tudo eu vou mostrando. Todos esses momentos de vida eu vou mostrando ao longo
do quadrinho da história. Eu desenhando, eu tinha essa pranchetinha, então eu desenhava compulsivamente quando era criança. Queria desenhar melhor. Não havia ninguém me dizendo desenhe melhor, você tem que desenhar. Pelo contrário, eu queria desenhar aquelas revistinhas, aqueles personagens, queria desenhar tão bem quanto aqueles autores que eu via. E eu sempre achava que não estava bom e abandonava, mas eu desenhava, continuava desenhando. Eu aqui já na Belas Artes, quando eu fui fazer a escola de Belas Artes, e aí já estou eu aqui com o pincel, trabalhando com o nanquim. Depois eu vou explicar como é que eu chego no pincel e no nanquim. Esse aqui é um desenho que eu fiz, não me lembro com que idade, mas eu estou passando pré-alfabetizado aqui. Você repara que alguém corrige todo o meu texto ali, então eu devia ter, não sei, vou chutar aqui 5 anos, 6 anos, não mais que isso. Estava desenhando isso, tinha uma história em quadrinho maluca, que é um faroeste misturado com super-herói. Coisa meio doida, né? E eu gostava muito de Tarzan, então eu fui desenhando Tarzan. Aqui eu não vou poder mostrar isso tudo, mas eu fui coletando isso tudo de volta, até que eu mostro aqui para vocês uma foto da minha passagem por Paris, que eu vou falar mais adiante também. Eu passo um ano em Paris para tentar ser desenho, que é a minha última tentativa. De 82 para 83, eu passo um ano em Paris para tentar desenhar quadrinhos. E aqui já eu desenhando essa HQ na mesa de luz e tudo isso. Eu sou cabelinho branco, eu pinto o cabelo de branco. Meu cabelo não é branco, na verdade, ele só está pintado de branco. Mas eu gosto de trabalhar com papel, com mesa de luz, apesar de ter muita gente que hoje desenha com digital e tal. Então, essa cena aqui, que vocês estão vendo aqui, por exemplo, já foi um ano depois da minha ida a Bruxelas, foi em 2014. Eu voltei a Bruxelas com minha filha Lara, e ela foi muito paciente comigo. Aí ela tinha 13 anos, que nem eu fui com meu pai aos 13 anos. Ela foi comigo para a Europa aos 13. Eu falei, nós vamos ter que passar por Bruxelas, porque eu tenho que fazer uma série de fotos. Eu já tinha o roteiro, já tinha definido o que eu queria fazer. Eu falei, vamos ter que passar por lá, nós vamos ter que reproduzir as cenas, as situações, para depois eu poder desenhar. E ela então fez essa foto aqui, isso aqui já em outra viagem. Porque aí, todo ano, praticamente, a gente tem que ir a Bruxelas para poder documentar alguma coisa, pesquisar outra. E outras viagens que foram feitas ao longo do tempo. Olha, Velho, posso te pedir um favor? Você pode, daqui a pouco, ir ali no fundo e tirar uma foto para fazer uma documentação disso aqui para a gente? Senão, como é que eu vou fazer minha postagem de amanhã? Então, vamos lá. Então, aqui, por exemplo, sou eu desenhando aquela arte que eu falei que quando eu fiz esse sketch. Depois eu faço o lápis. Eu não tinha foto. Eu fiz uma foto minha e, com isso, eu construo esse desenho. Estou aqui eu passando já o nanquim nele. Tá vendo? Aqui está o lápis, está o nanquim. Lá atrás já tem outra página desenhada. E aqui tem a sequência do lápis, nanquim e aqui o close, para vocês poderem ver. Eu gosto de achura, gosto de trabalhar com muita achura, então eu uso pincel, que eu vou explicar porque daqui a pouco eu uso pincel. E aqui tem o close do desenho, para vocês poderem ver o desenho pronto. Preto e branco, né? Aí eu resolvi fazer disso a capa. Para fazer disso a capa, eu fiz uma impressão rebaixada do desenho, tá vendo? Ela está clarinha aqui. Fiz uma impressão rebaixada e vim com lápis de cor Caran-d'Ache, que é um lápis que é solúvel em água, e você vai fazendo, eu fui redesenhando tudo com esse lápis de cor. Mantendo essa técnica meio de achura no desenho, tá vendo? Estou fazendo um encaixe para vocês poderem entender como é que funciona. E aqui uma cena de eu fazendo essa ilustração que depois vai virar a capa do livro. Está ali, né? Grandona aqui. Aqui algumas cenas também. Tem um detalhe que é bacana, eu vou voltar um passo atrás. Vocês vão ver que aqui tem um Tintin e tem um Capitão Haddock. Pequenininho aqui. Ali não tem, tá vendo? Na capa do livro, por sugestão do editor francês, ele falou, por que você não substitui esse Tintin Capitão Haddock, que pode dar problemas com direitos autorais, não sei o que, não sei o que. Você substitui pelo Hergé e pela Fanny. Fanny é a mulher, a viúva atual do Hergé. Então eu troquei, achei a ideia boa e fiz essa inclusão dos dois justamente ali, aí digitalmente, né? Não redesenhei tudo para isso. Fiz o desenho separado.
Bom, quando eu chego de Bruxelas, eu não tinha mais nada. Eu volto de Bruxelas, não desenhava mais com quadrinhos há décadas. Então eu precisava ter mesa, eu precisava ter pincel, precisava ter tinta, precisava ter um monte de coisas. Então eu saí comprando esse equipamento todo de novo e mandei fazer essa bancada que vocês estão vendo aqui, ainda vazia, tá vendo lá em cima sem livro. Mandei um marceneiro fazer isso para poder começar a fazer a HQ. Roterizei, etc. Isso que vocês estão vendo aqui pequenininho é aquela cena que apareceu lá do post que eu fiz em 2013. O que eu fiz? Eu fiz uma postagem intensa que foi construindo a narrativa pouco a pouco, quando eu estava viajando, aquela uma semana. Então, eu mandei imprimir todos os planos, fotografei todas as telas. Eu sabia que aquilo ia parar lá no infinito, lá embaixo, que ninguém mais vai achar aquilo. Então, eu falei, eu vou pegar isso, vou imprimir. E mandei fazer cópia fotográfica, imprimi tudo, botei aqui. Ou seja, eu comecei a criar um ambiente que me inspirasse para fazer o livro. Não só resgatar meus gibis, comprar livros que eu não tinha mais, que eu tinha perdido. Alguns gibis, inclusive, eu comprei recentemente, coisas que eu tive e tinha deixado de ter. E comecei a fazer, botei esses gaveteiros aqui e comecei a resgatar os meus originais. Eu tinha muitos originais, tinha ganhado muitos originais dados por artistas com quem eu tinha trabalhado, seja na revista Bunda, seja na revista Cacete Planeta, que eu já gravei durante anos. Então, eu peguei esses originais, comecei a tirar das gavetas. Alguns estavam na agência, na Crama, outros estavam em casa, outros estavam em outros endereços. A vida vai, né, te carregando para lugar, você vai deixando para trás um monte de coisa. Eu fui juntando isso tudo e, de repente, eu descobri que eu tinha mais de 150 originais de Ziraldo, Jaguar, Milor, um monte de gente que tinha me presenteado com desenhos. Eu falei, eu tenho um pequeno museu em casa. E aí eu resolvi que eu queria ter também dos meus ídolos. Já que eu estava fazendo esse mergulho no mundo dos quadrinhos, cara, eu quero ter originais dos meus ídolos, que são os grandes mestres dos quadrinhos, da nona arte para mim. Fiz uma lista, maluquinha, eu tenho uma loucurinha, né? Comprei um livro que era um dicionário e fui ticando, dicionário de quadrinhos. Autor tal, Milton Kennedy, quero ter um Milton Kennedy. Alquer, quero ter um Alquer que fez Ferdinand. Eu quero ter um George McManus que fez Pafúcio Maroc. Quero ter, não sei o que. E fui marcando. E hoje eu tenho quase tudo. Tem uns buraquinhos ainda para preencher no álbum de figurinha, mas tem quase tudo. Essa cena da bancada está aqui, ela aparece no livro, vocês podem ver que ela está aparecendo aqui no livro. Bancada já mais preenchida, cheia de post-it, etc. E essa é minha filha Marcela, que interage comigo na HQ, ela conversa comigo, esse momento é um momento importante que aparece ali. Não vou contar sobre o que é. Essa ilustração aqui, esse desenho, está na guarda do livro, na última guarda do livro. É um desenho importante porque ela traduz o que a minha estante de revistinhas, como a gente chamava, o que aquilo era para mim quando eu era jovem, quando eu era garoto. Eu ficava diante daquilo alucinado. Eu colecionava, não deixava ninguém amassar. Tinha número 1, número 2, número 3, número 4, tinha tudo organizadinho, bonitinho. E os personagens saindo. Então, vocês reparem que sai dos personagens mais infantis, sobe, vai ficando juvenil e depois vira um pouco do quadrinho adulto, que eu fui conhecer depois. E aqui tem até um outsider aqui, que tem o Robert Crumb aqui, o Mr. Natural do Robert Crumb. Não devia estar entre os jovens, mas eu achei que ele encaixou bem aqui, então abri uma exceção. Mas aqui você vê que vai de pica-pau, né? Vai subindo e vai parar aqui no Árabe do Futuro, que para mim é um dos últimos descobertas que eu fiz, que eu sou fascinado pelo Árabe do Futuro, que é encantador, né, Dani? A Dani adora também. Dani agora é uma leitora de história em quadrinho, né? Não é só de Freud e Lacan. Essa é a ilustração da outra guarda que eu tenho, que é a guarda que abre o livro. Quando eu fiz 60 anos, eu estou com 66, ou seja, 6 anos atrás, eu resolvi que eu ia fazer um desenho já para a guarda. Ou seja, esse livro vem sendo planejado
lentamente há muito tempo. E vem tudo sendo pesquisado e sendo feito. Então eu falei, 60 anos, 60 mestres que me deram asas para voar. E eu fiz, então, uma foto atual e eu criança. As asas, vocês vão encontrar aqui um Ziraldo, um Enfio, são os meus mestres que eu admiro. O Mébius, Manara, né? Você encontra aqui Hergé, Goscinny, o Derzo, Joe Kubert, né? Tem aqui Stan Lee, e por aí vai. Um monte, tem Laerte lá, Angelique, que para mim são geniais, etc, etc. Está todo mundo aqui. E aí eu fiz isso aqui para ser a guarda. Aos pouquinhos eu ia fazendo o livro avançar. Por isso que o livro foi sendo muito degustado, muito desenvolvido. Eu usava postar isso nas redes, né? Então as pessoas foram tomando conhecimento. E é um livro que é um tributo aos quadrinhos, mas mais do que um tributo aos quadrinhos, ele é uma grande homenagem aos mestres criadores de histórias em quadrinhos. Em geral, a gente vê livros que citam personagens que são razoavelmente conhecidos, né? Aparece muita citação de personagens, mas pouco se fala dos mestres, dos desenhistas, dos artistas. Às vezes tem até uma biografia de algum deles em quadrinhos, mas assim, homenageá-los de modo coletivo não tem. E esse livro, isso aqui é um popurrí de grandes mestres. Aí você vai me dizer, poxa, mas eu não sei quem é essa pessoa aqui. Eu não reconheço essa pessoa. Peguei um aleatório aqui. Esse aqui é o Lee Falk, que é o criador do Fantasma e do Mandrake. Tá bom, no final do livro você vai ter um glossário, que eu vou mostrar também mais adiante, que vai te dizer quem é quem em cada página. Não só os personagens, como os autores. E mais que isso, eu vou dizer que livro desse autor, se você não conhece o autor e deseja conhecer, que livro eu indico que você leia. Então também, de certa forma, o livro se torna um guia afetivo de quadrinhos. Mais do que uma história em quadrinhos simples, né? E aqui eu mostro para vocês o seguinte, eu tive a oportunidade ao longo dos anos de estar com alguns desses autores, que são homenageados por mim no livro. E é um momento muito especial quando eu pego e mostro o livro para eles e falo assim, olha aqui, você está no meu livro. E o sujeito fica super feliz. Esse é o caso do Eduardo Risso, que é autor do Sem Balas, que estive com ele, mostrei para ele as páginas, ele falava assim, ele é argentino, né? Então ele falou assim, que boa ideia, que boa ideia. Foi o melhor elogio que eu podia ter de alguém, entendeu? Alguém fala, que boa ideia. Eu acho, né? De repente estou eu mostrando ele ali, ele aqui a cena do Sem Balas, né? Aquele aparecendo. Esse aqui, Émile Bravot, que é um autor fabuloso que desenha, faz uma história incrível, incrível. E eu estando com ele em Anguleme, mostrando para ele o livro. Que tem ele aparecendo na cena que justamente ele está no livro. Aqui eu estou com o Salvador Sanz, que é também um desenhista argentino espetacular, que é jovem, da novíssima geração. Argentinos são muito bons em quadrinhos, mas esse aqui é de uma nova geração. E eu estive com ele em Buenos Aires, levei para ele a página onde aparecem os quadrinhos, os argentinos todos, e ele está ali. Depois eu vou mostrar ele melhor. Estou eu aqui na frente de uma revisteria fabulosa. Então aqui está a cena, ele aparece aqui, ó, aquela cabecinha ali. E aqui eu estou com o Breccia, que para mim é um dos mestres supremos, que é um experimentador de linguagem, um artista pleno, maravilhoso. E aqui você tem o Munhoz Sampaio, você tem o filho do Breccia, que é o Henrique Breccia, você tem de novo aqui o Eduardo Risso, você tem lá o Quino, que é muito conhecido, o Linas, e por aí vai. O glossário, quem quiser depois saber quem é quem, senão a gente não sai daqui hoje. A gente pega o livro e vocês vão lá no glossário e descubram quem é quem, porque tem muita citação, muita homenagem. O Breccia, como eu falei, ele é um gênio, né? Então, os desenhos que eu faço são baseados em estudos de referência, que são fotos do próprio Breccia, do Alberto Breccia, que é um dos maiores nomes do quadrinho argentino e mundial, respeitadíssimo, e ele mesmo se colocava nas histórias dele. Ele se
Assim como eu apareço na minha história, ele se colocava como personagem das histórias dele. Não sendo ele propriamente, mas sendo um personagem qualquer. Isso deve ser para buscar referência de fotografia, porque facilita muito, né? E aqui eu tenho meu lápis, daquele desenho que aparece, que está aqui, né, aqui, que é o lápis, e ali tem o desenho dele próprio. Ali, tem aqui esse desenho ali, ó. Essa exposição tem um pouco isso de mostrar o lápis e você poder fazer essas comparações. Tá aqui, mas eu adoro ver desenho ampliado, porque o desenho ampliado ele ganha uma plasticidade incrível, né? Você pega um desenho, estoura, dá vontade de desenhar tudo pequenininho, que aí você ganha tempo, né? É uma forma de roubar, né? Faz o desenho todo miudinho, todas as partes pequenininhas, depois estoura tudo e vai ficar tudo espetacular. Assim, bonito, né, que fica. Outro mestre, para mim, supremo, que é um mestre que acompanhou, eu acompanhei a vida dele, e ele a minha, claro, né? Sou um fã incondicional Ziraldo. Ziraldo, eu estou ali mostrando para ele algumas páginas. Isso aqui foi o último presente que eu mandei para ele, porque ele me disse que, quando ele viu esse desenho, que é esse desenho da estante, ele chegou para mim e falou: meu filho, moldura para mim esse desenho, que eu vou pendurar na parede. E eu quero acordar e olhar para isso, porque eu viajo no tempo que eu lembro quando eu era criança, que eu pegava suplementos juvenil, que eu pegava o Globo juvenil, né, que eu gostava daquelas histórias em quadrinhos. O Ziraldo já prestou inúmeras homenagens aos quadrinhos, né? Tem os super-heróis, né? Tem várias sequências que ele faz, e até livro de infantil que ele fala sobre quadrinhos. Então eu mandei isso para ele, a Márcia, esposa dele, falando para mim que está o Ziraldo encantado com a sua masterpiece e tal. Então, assim, para mim foi uma honra. Mas o Ziraldo, ele está na história, né? Claro. Eu conto a minha ida ao Pasquim. De novo, quando eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu resolvi que eu estava pronto para o mundo. Tomei essa decisão na minha cabeça. Falei, não, agora eu estou pronto, posso publicar, posso ir nos lugares. E eu rodei o mundo as revistas, as publicações, tentando publicar. Eu defini que estava pronto e pronto. Mas não estava, né? Então eu ia e não conseguia. Então eu conto muito dessa minhas idas a essas publicações, no caso aqui o Pasquim, e esse meu encontro com o Ziraldo está narrado também ao longo do livro. Aqui, volta no tempo, eu estou com 10 anos, descobri uma livraria no Rio de Janeiro chamada Leonardo da Vinci, uma livraria extraordinária, ainda existe até hoje, mas logicamente o momento áureo dela foi com a Dona Havana, que foi lá na década de 70, quando eu fui lá. Aqui, eu estava com 10 anos, 1966, estava indo comprar um livro para aula de francês, professor, sorte, aqueles milagres da vida, mandou comprar na Leonardo da Vinci, eu fui com a minha mãe me levou lá. Então eu conto isso também na HQ, e descubro um canto lá, uma prateleira enorme sobre quadrinhos, coisa que não existia no Brasil naquele tempo. Primeiro você não tinha muitas livrarias como essa aqui. Você não existia. Você tinha praticamente livros sendo vendidos em papelarias, em outras coisas. A Leonardo da Vinci é um templo. Quando eu entrei ali, eu falei, gente, onde eu estou? E quando eu descobri que tinha uma seção inteira de quadrinhos importados, que eram capa dura, álbuns, com acabamento de luxo, eu falei, o que está acontecendo? Eu só conhecia revistinha de quadrinhos de banca de jornal, em preto e branco, com capa mole, com aquela capinha, papel quase que de jornal. Eu falei, gente, que é isso? E aquilo virou o meu templo. Minha mãe, percebendo o meu fascínio, abriu uma conta para mim na livraria e falou, você pode vir aqui uma vez por semana, depois da aula, no sábado, que ficava perto do meu colégio, perto mais ou menos, mas no centro da cidade, eu ia caminhando até lá. Você pode comprar o que você quiser, só não pode comprar em português. E aí eu começo a aprender francês. E foi através do Asterix. Esse Asterix aqui foi que eu comecei a ter aula de francês. E eu conto isso também no livro, como é que eu sou apresentado. A minha professora de francês, vocês vão ver no livro, ela era uma loura jovem, que eu lembro vagamente, há 10 anos, né? Então, mas lembro que ela era uma moça jovem, bonita e tal, francesa. Então eu criei na minha cabeça, maluquice minha também, loucurinha, de que ela era Brigitte Bardot. Então quem me dá aula no livro é Brigitte Bardot. Vocês vão perceber lá que tem uma citação a Brigitte Bardot.
eu fico enlouquecido com Asterix. Quem não leu Asterix até hoje não sabe o que está perdendo. É uma aula de história, é algo mágico, Asterix. Então, eu estou sendo aqui enfeitiçado pelo druida, a Nova Mix. Tá vendo? Ele estava me enfeitiçando ali. E eu li aqueles livros e aquele mundo louco lá dos personagens, o universo do Asterix todo vai sendo construído. Então, o livro, de alguma forma, vocês percebem, é uma autobiografia, uma fantasia autobiográfica, mas que tem Goscinny, René Goscinny, que é o autor dos textos, e o Derzo, Alberto Derzo, que é um desenhista magistral. Goscinny, talvez o maior roteirista que eu conheço de quadrinhos, que fabuloso. Leiam tudo de Asterix, principalmente a fase do Goscinny. Depois, quando o Goscinny sai, vale ver os desenhos do Derzo, que são fabulosos. Mas a história cai muito porque ele era diferenciado. Aqui, mostrando um pouquinho da minha técnica de desenho, bastidores, né, que eu prometi que mostrar make-off, eu estou na mesa de luz trabalhando com pincel. Que pincel é esse? É um Winsor & Newton, um pincel em inglês que faz pelo de marca, que faz ponta. Como é que você sabe que o pincel faz ponta? Você vai na loja e chupa o pincel. É uma loucura, né? Quando você fala isso aqui, ainda mais com Covid, pandemia, olha, todo mundo chupando pincel lá dentro da loja, e um ou outro, aí o outro vai lá chupa também. Mas, enfim, você vai ver se aquilo forma uma pontinha. Se formar uma pontinha é porque o pelo, né, a cerda não está estragada. Então, você vai conseguir passar a tinta e fazer a pena. Você vai molhar na tinta de nanquim, depois você tira o excesso no papelzinho do lado, e aí você vem e desenha. Eu estou trabalhando aqui numa mesa de luz, vocês estão vendo que embaixo tem um desenho a lápis. Eu desenho no lápis, boto na mesa de luz, depois a gente vai ver isso melhor, e aí eu venho puxando, redesenhando tudo por aqui. Primeiro eu faço a lápis, depois eu venho aqui. E aqui mostra um pouco o modo de você fazer a chura, né? Que é uma das coisas que eu gosto de fazer, a chura acompanhando a anatomia da forma. Porque se você faz a chura num outro sentido, ela não ganha esse movimento, esse volume que é tão interessante, que traz tanta a forma, né? Então aqui está os dois juntos, conversando, está até em francês, da edição francesa, que se saiu na França. E aqui tem uma parte onde eles falam sobre o processo criativo deles. É muito interessante, que, assim, abrindo uma janelinha aqui que eu acho que é curiosa, eu li uma entrevista do Goscinny, onde ele explicava que quando ele fazia as histórias do Asterix, eles iam de piada em piada. A história só ia para frente se encaixasse uma piada subsequente. Ele fala isso. Enquanto que ele comenta, o Hergé, por exemplo, trabalha de um modo diferente. Ele faz uma aventura e encaixa algumas piadas ao longo da aventura. Tem um momento de humor dos Dupont, geralmente, do Tournesol, alguma coisinha ali que vai fazer uma graça. Mas a história é aventura. E ele só pincela com algumas piadinhas ao longo do curso da história. E eles não. É piada atrás de piada. Então, são técnicas narrativas. Eu comecei a ler essas entrevistas, para fazer esse livro, eu fui estudar como que cada um trabalha para contar para o leitor essas dicas de como é que você pode elaborar um roteiro e um desenho mais elaborado. Tem horas que eu estou falando de técnicas de desenho, então eu estou falando de técnica de roteiro, várias coisas. Essa página dupla eu botei ela inteira aqui, porque eu queria dizer para vocês o seguinte: quadrinhos é muito importante que tenha sempre essa visão do todo, que é a página lado a lado. O quadrinho é uma composição de quadros. Essa composição é fundamental. Então, repare que nessa página aqui ela tem simetria total aqui, ó, nos tamanhos desses quadros, e tem esses dois grandes círculos. Eu estou de frente, eu estou de costas. E isso faz com que essa página ganhe uma unidade. Quer dizer, isso aqui é uma página só, praticamente, apesar de serem duas. Então, essa estrutura de composição dos quadros, de como é que eu vou decupar as imagens, tudo isso é muito interessante se estudar. Franquin, um outro desenhista belga espetacular, e aí eu indico esse livro para o leitor, se quiser ler um livro só do Franquin,
Não Deixe L'Idée Noire. São as ideias negras, né? E é um livro espetacular dele. Já saíram edições de luxo na França, na Bélgica, e aqui no Brasil, não sei, eu acho que nunca nem foi publicado aqui. E aqui do lado mostra um pouco do Lucky Luke, que é um personagem muito popular, do Maurice, né? O Goscinny. O Goscinny trabalha com ele, mas ele começou sozinho, depois o Goscinny se juntou a ele. O Asterix, o Goscinny queria junto com o outro. Mas, de qualquer forma, eles trabalharam juntos e são as melhores histórias, né? Claro. O Goscinny, grande escritor. E aí, no Centro Belga de Histórias em Quadrinhos, que fica em Bruxelas, lembra que eu falei que é uma cidade tematizada de quadrinhos? Tem um Centro Belga de História em Quadrinhos, que é um museu. Você entra lá dentro e você vai vendo originais, vai vendo espaços dedicados aos autores. É fabuloso. É uma imersão no mundo dos quadrinhos espetacular. Quem nunca foi à Bélgica, não deixe de ir. Vá para Bruxelas. Você vai ter uma viagem maravilhosa, muito mais em conta do que ir a Paris, por exemplo, mais barato. É um Paris pequeno, sabe? Você faz tudo a pé, você tem galerias, você tem museus, você tem empenas de prédios, como aquele do Tintin, que você vai percorrendo a cidade, vai vendo vários personagens nas paredes dos edifícios. É um espetáculo, é uma viagem de sonho. E o Lucky Luke, ele tinha esse apelido, né, de o homem que atira mais rápido que sua própria sombra, porque ele é um pistoleiro que atira mais rápido que a própria sombra. E então eu peguei essa cena que estava lá no museu para fazer homenagem ao Lucky Luke. Eu peguei a cena como se eu estivesse chegando no salão. Quem lê o livro nunca vai saber que isso existe lá no museu. E, inclusive, se você for ao museu agora, não existe mais essa sala. Já voltei lá e já não está mais lá. Então, eles já desmontaram e fizeram outra cenografia lá. Então, assim, mas é sensacional. Então, eu estou contando para vocês um pouco desses bastidores e de referências ocultas, né, que tem no livro. Por exemplo, vocês conhecem provavelmente Porto Maltese, do Ugo Pratt, é um grande nome do quadrinho italiano. E o Porto Maltese está aqui, o Ugo Pratt está ali à esquerda, e isso aqui é uma página dupla, que é uma das que eu mais gosto do livro, onde eu mostro todo o turbilhão das aventuras do Porto Maltese. Tem aqui Milo Manara e um pouco do quadrinho erótico dele ali, mas é quase que tudo Ugo Pratt. Muito bem. Repara essa jangada. Repara esse sujeito preso nessas toras de madeira, né? E vejam essas manchas no chão aqui. Vou mostrar para vocês. Porto Maltese desenhado pelo Ugo Pratt, Porto Maltese desenhado pelo Ugo Pratt, Porto Maltese lá desenhado por mim, a jangada, né? É o primeiro quadrinho da HQ do Porto Maltese. Se vocês forem comprar A Balada do Mar Salgado, que é o livro que eu indico para começar a conhecer a obra do Ugo Pratt, tem essa cena. Só que eu estou sentadinho ali. Aqui eu, logicamente, não estou, né? Porque o Ugo Pratt não tinha ainda essa visão maravilhosa do futuro, senão eu teria me incluído ali, com certeza. Aqui tem eu desenhando a cena que está lá também no início da história. A primeira aparição do Porto Maltese é preso nessas madeiras, essas histórias estão boiando. Então, também, de novo, são várias coisas ocultas. Essa aqui, por exemplo, é uma das que eu mais gosto. O Ugo Pratt trabalhava muito bem com essas estilizações, esses grafismos. Repare essas manchas de brilho na água, que coisa linda, né? Essa jangada aqui, desse maravilhoso trabalho dele de claro e escuro, né? De preto e branco, né? E aí, quando boto eu andando aqui no chão, é referência a isso. De novo, quem pega o livro desavisado, passa o livro rapidamente, pode nem perceber isso. Mas aqui, para esse grupo seleto, eu posso contar para vocês. Vocês estão tendo privilégio. Contem para os outros, que é bom. Entendeu? Esse aqui é o Rasputin, que é o vilão da história, né? Que é o personagem. Bom, outra referência que tem no livro, muito clara, mas que poucas pessoas vão perceber. Existe essa capa do Mébius, que é a garagem hermética, que tem ele saindo, o personagem, né, na verdade, saindo dessa porta, né, da garagem.
eu botei o próprio Mébius saindo e eu junto com ele, chegando num outro plano, passando de um plano para o outro. Isso aqui é o Mébius. Então, aqui o lápis, que eu comecei a fazer aquele desenho lá. Outra referência ao Mébius. Quando eu fui para a França, o que estava em 1982, estava acontecendo de mais interessante do quadrinho mundial, era essa revista chamada Metal Hurlant. E eu tinha esse número 1, perdi, estou indignado até hoje porque não consegui mais ter. Quero ter ele de novo um dia, mas a capa era do Mébius. Tem esse monstro aí desenhado por ele. Muito bem. Quando eu estou na minha história em quadrinho, conversando com o Herman, que é um outro desenhista belga e tal, o Mébius é francês, mas o Herman é belga, estou ali batendo um papo com ele sobre a minha ida na Metal Hurlant. Ele fala, você esteve na Metal Hurlant? Como é que foi isso? Me conta e tal. E eu começo a contar para ele, para o leitor, evidentemente, como é que foi essa minha ida à Metal Hurlant, que é a revista mais importante francesa, talvez de todos os tempos de quadrinhos, talvez depois de alguma outra, talvez, mas eu coloco o monstro aqui. Saindo aqui por trás, logicamente, só na imaginação. Também as pessoas não vão saber disso com facilidade. Está aqui o Herman com seus personagens aqui. Herman é um gênio. Também. Depois eu vou falar do Herman. Outra referência ao Mébius. Quando eu estive na Metal Hurlant, levando meus desenhos, me botaram num banco, na recepção. Olha, garoto, tinha 20 e poucos anos, senta ali, espera aí que o Jean-Pierre Dionnet, que era o editor, já vai te receber. Eu tinha marcado, com 15 dias, aliás, eles marcaram, né? 15 dias depois, eu achei aquele troço longo pra caramba, aquela espera angustiante e tal. E aí eu sentei no banco. Quando eu sentei no banco, eu estava num ambiente onde aquela revista de fantasia, sabe? A revista se chamava A Máquina de Fazer Sonhar, La Machine à Rêver, que era exatamente esse mundo aí que o Mébius era o maior nome da revista, né? Fazia isso. Então eu me senti sentado ali, esperando para ser recebido no tal banco. Essa cena de eu sentado no banco, ela não aconteceu exatamente assim, porque eu estava sentado no banco sem nenhum monstro desse, evidentemente, mas os monstros estão todos dentro de mim, né? Eu falei, quero entrar nesse mundo aqui, eu vou fazer parte desse clube, sabe? Pô, esses caras são geniais, eu quero fazer parte disso. E aqui tem uma foto minha em 82, exatamente, pouco antes de ir que eu tinha, por acaso, com sorte, essa foto, sentado num banco. Lógico, reproduzi a mesma foto, quer dizer, reproduzi até é forte de eu dizer, né? Eu sentei no banco e a Dani tirou a mesma foto para mim, reproduzindo a mesma cena, que eu achei que isso era tão interessante, essa passagem no tempo, né? E aqui eu desenhado, a partir daquela foto lá, isso aqui eu estou na Escócia. Essa foto é na Escócia, eu estou numa cidadezinha do interior da Escócia e tal. Então, você vê como é que as coisas são. E quando eu estava lá naquele banco esperando para ser recebido por Jean-Pierre Dionnet, que era o grande editor da Metal Hurlant, ele passa por mim, fagueiro, chega para a recepcionista lá da secretária e fala assim, olha, eu estou indo almoçar, viu? Tchau, tchau, tchau. E entra no elevador. Aqueles prédios antigos franceses, o elevador dava direto da sala. Porta pantográfica daquela assim. E eu, sentado com meus desenhos aqui, eu marquei 15 dias atrás para poder mostrar meus desenhos. O cara vai entrar no elevador, eu queria pular, né, no pescoço. Ele não vai não, meu amigo. Tem hora marcada comigo, eu não tive coragem, como se eu estivesse sendo agarrado por um ser qualquer daqueles que me segurou e falou, eu estava tímido, né? E não tive coragem de fazer isso. Quando eu fui desenhar isso, eu falei, cara, tem aquela história do Mébius, que é essa aqui, onde o cara é praticamente agarrado por esse monstro. Então, de novo, eu vou buscar lá uma referência para fazer este desenho aqui. Quem é muito letrado em quadrinhos vai reconhecer. Quem não é, vai achar que eu só estou doido. Esse Ricardo toma uns negócios aí de vez em quando e tal. Fica doidão. Então, o Mébius, ele teve uma influência muito forte no meu traço, na minha época, e eu acho que uma geração inteira de desenhistas veio a reboque dele, e aí, logicamente, ele é apresentado no livro com muito cuidado. Outros que foram muito poderosos e que me impactaram muito foi Munhoz e Sampaio, com a Laxiner.
que eu, quando chego em Paris, em 1982, eu dou de cara com esse livro aí, Le Bar à Joe, que é o Bar do Joe, e eu fico encantado com a história, principalmente com o desenho, que me atraiu muito, do Munhoz, José Munhoz, que também são argentinos. E as histórias são 8 histórias curtas que se passa dentro desse bar do Joe. Se passa em Nova York e tal, uma situação muito interessante, porque as histórias não têm nenhuma conexão uma com a outra. Mas quando você está lendo uma, você está vendo uma cena lá no fundo do que estaria acontecendo na outra história que você já leu. E você só vai perceber isso conforme você vai avançando nas histórias. Eu achei isso espetacular. Hoje a gente vê isso muito frequentemente no cinema, a gente vê isso em outros HQs, mas foi para mim um despertar de uma possibilidade narrativa muito interessante. Então, eu cito isso na minha HQ e coloco eu aqui conversando com eles sobre essa descoberta desse livro e desse cruzamento de histórias só em cenas. E aqui eu estou conversando com eles. Esse é o José Munhoz, esse é o Carlos Sampaio, e aqui tem os personagens que são presentes naquelas múltiplas histórias interligadas. Eu estou contando isso para o leitor e para eles. Eu tive esse impacto. Esse livro foi muito poderoso para mim. E aqui, como é que eu vou desenhar, então, o retrato do Munhoz naquela época? Eu encontro essa foto dele já bem mais velho, e aí eu improviso. Faço a cara dele com o bigodão que ele usava na época. E o que é interessante é que ele se colocava nas próprias histórias. Tanto ele quanto o Sampaio apareciam nas próprias histórias. E a minha história tem um pouco essa coisa de ser... eu sou o personagem da própria história, então achei isso muito interessante. Também, de alguma forma, eu busco aqui as referências de como é que era a aparência dele. Frank Miller, que eu acho que quase todo mundo conhece, né? Cavaleiro das Trevas, fez uma revolução na história do Batman. Então tem um encontro com o Frank Miller, onde eu discuto justamente sobre técnica de desenho, do preto e branco, do claro e escuro, etc. E o quanto que o Frank Miller foi influenciado pelo José Munhoz. Então vocês reparem que aqui tem desenho do Frank Miller aqui Munhoz. Alaxiner, que quer dizer pecador, né? Sin City. Até no título existe uma referência clara de um com o outro. Nunca vi ninguém fazer essa relação, mas eu achei isso tão interessante que eu comecei a cruzar. Então a HQ vai cruzando um com o outro e vai discutindo essas questões de influência, etc. Então, repara os desenhos. Esse aqui é desenho do Munhoz e esse aqui já é desenho do Frank Miller. Outro que não podia ficar de fora, evidentemente, Will Eisner. Spirit. Tá? O Will Eisner, jovem, Will Eisner no fim da sua vida, um criador de quadrinhos espetacular, que não só fez o Spirit, que é um personagem fabuloso, como depois cunhou e desenvolveu as graphic novels. Cunhou esse termo, graphic novel. Ele gostava muito de fazer a tipografia dos títulos dos seus HQs, explorar muito com volumetria, com volume, etc, etc. Ele criava cada página de abertura de cada HQ, ele apresentava de um modo. Então tem uma passagem na minha HQ onde eu me encontro com ele. Eu, de fato, estive com ele aqui no Rio, tive uma conversa com ele que está reproduzida aqui, mas aqui eu estou encontrando com ele lá em Bruxelas. E eu tenho, de novo, uma conversa aqui que explora um pouco o que foi dito naquela nossa conversa lá de ano 2000, mais ou menos, que eu tive com ele. E aqui eu entro nesse bar chamado A la Morte Subite, que é a morte súbita, né? Que é um tipo espetacular para um bar, que é um bar tradicionalíssimo, né? Que existe em Bruxelas, especialíssimo, e eu aqui encontro com ele. Então, se você olhar a sequência, aparece um cara do meu lado, começa a puxar assunto, está de chapéu, tem uma sombra que forma a máscara do Spirit. Quando ele tira o chapéu, ele é o Will Eisner. O Will Eisner é o Spirit. Depois ele vai embora. Tem essa cena dele indo embora. Aí ele indo embora lá. Então, você repara aqui, ó, ele indo embora aqui, e eu chegando lá. Os dois estão de costas na mesma posição. Tudo isso é muito pensado, né? Como é que eu vou fazer a composição das páginas. E essa cena dele indo embora é uma referência ao Contrato com Deus, que é a primeira graphic novel dele, que foi fundamental na obra dele. Então está aqui a Morte Subite, só para vocês verem que existe o bar de verdade, não é invenção minha.
Aqui lá dentro, como é que o bar é tradicionalíssimo, né? Aqui eu desenhando, mesa de luz, trabalhando com esses, fazendo pincel lá. E aqui a referência da Contrato com Deus. Aqui tem o close, né, da nossa conversa, e aqui um close do ranking também dele. E aqui a tipografia dele, que ele explora sempre essa volumetria, etc. Esse block letter, né, a tipografia. E aí é muito curioso que você pensa que eu inventei isso aqui. O leitor vai pensar que eu inventei isso. Pô, escrever o espírito grandão, porque ficou assim, nossa, criativo. Então, não. Eu fui ao Centro Belga de Histórias em Quadrinhos e tinha uma exposição com essa imagem que vocês estão vendo. Olha aqui. Então, é tudo. Por isso que eu digo, esse livro é uma grande fantasia, mas amplamente baseada na verdade. Quase nada é inventado. Tem muita coisa fantasiada, mas muita coisa verdadeira, e a maioria é verdadeira. Pode acreditar em tudo. E aqui para vocês verem como é que ele explorava as aberturas das suas histórias em quadrinhos, sempre fazendo experimentações visuais incríveis para titulagem. Cada vez que ele fazia uma história quadrinho por semana, cada uma abria de um modo diferente. Isso nós estamos falando de 1950, 1949. Então não foi ontem que o experimento aconteceu. Na época que não se fazia isso, né? E aí, indo de explorar tipografia para tipografia, eu tenho essa página que eu gosto muito, que é o Boom. O Boom é quando eu faço uma referência à cena dos quadrinhos brasileiros que estão acontecendo agora, nesse exato momento no Brasil. E eu acho que nós vivemos um momento de, olha aqui, basta ver essas prateleiras aqui, todos são os quadrinhos, tudo. A maioria quadrinho nacional. Então, tem muita gente produzindo muita coisa boa de quadrinhos. E nós vivemos um momento muito interessante, que às vezes as pessoas não valorizam tanto, não percebem que nós estamos vivendo um momento tão rico. Então, essa página tem esse jogo, né? Como se fosse uma carta de baralho, que você pode virar de cabeça para baixo. Você tem ali em cima o Ivan Costa, que é um dos fundadores da CCXP, etc., que faz... E aqui você tem o Sidney Guzman, que tem o Universo HQ, e Confins, e tem um monte de gente. Só nessa página aqui são talvez uma centena de personalidades que aparecem aqui, que são citadas. Tem um close para vocês verem melhor. Então você vai ter, olhando muito rapidamente, tem o Ivan ali, tem o Ivan Reis lá, enfim, Joe Prado ali. E por aqui você vai vendo algumas referências também do CCXP, etc. Sidney, Pipoca e Nanquim, Euroquadrinhos, SIC, tá vendo? Tem ali a Figura, a editora Figura, Omelete, o Prêmio HQ Mix, aqui sendo citado. Todo mundo está aqui, é um mundaréu de gente. Claro que alguém sempre vai ficar de fora, né? Ainda vai odiar pro resto da vida, mas escapou. Peço perdão. Aqui são os premiados, os brasileiros mais premiados, até o momento que eu desenhei isso. Tem gente sendo premiada todo dia, toda hora. Então, Quintanilha, Marcelo da Salete, etc. Fábio Moon, Gabriel Bar, enfim, um monte de gente aqui. McCarthy. Aqui eu entro no campo do underground. Tem uma hora que eu estou falando do quadrinho underground brasileiro, tem o McCarthy. Tem o Mutarelli, que tem um quê de underground, muita exploração no underground de quadrinhos. Mas tem o Ota. O Ota foi um cara que eu conheci, que eu vivi profundamente com ele, porque eu conheci o Ota, nós vamos falar mais dele daqui a pouquinho, na Ebal. Conheci lá na Ebal, em 1972. Ou foi 71, já não sei mais. Mas, enfim, o Ota que faleceu há pouco tempo, foi um grande editor da revista Mad, e fazia as revistas de terror da Beck, tudo isso está aqui também. Eu diria que o Ota é o underground. Acho que ele viveu como se fosse uma história em quadrinho, entendeu? Até morrer. Até morrer, exatamente. Bom, aí tem essa minha ida Ebal, que eu acabei de dizer que conheci o Ota aqui. Ó. Eu fui a Ebal quando eu tinha lá meus 13 anos, 14 anos, desenhei uma história em quadrinhos de judoca, levei e pedi para meu pai, me leva lá, ficava no seu estômago, né? Me leva lá porque eu quero publicar essa história. Eu achei que estava pronto para o mercado. Né? Fui lá e não consegui publicar, o Malvin Eisen me recebeu, porque
ele achou que meu pai é que estava vendendo a história. Então ele desceu. Acho que meu pai falou com tanta autoridade, tem uma história em quadrinho para vender, que ele foi e desceu. E aí, quando ele desce, ele olha para o meu pai, eu me lembro perfeitamente bem desse dia, né? Ele olha para o meu pai e fala assim, foi o senhor que fez? Ele pega a história e começa a olhar. Meu pai falou, não, foi ele. Lembra que eu era baixo, naquela época era mais, né? Não, foi ele. Aí ele falou, então vale a pena a gente olhar. Então, eu vou sentar aqui. Aí ele sentou, começou a ver e me disse que não estava bom o suficiente para publicar. E eu dentro de mim, de novo, que nem aquele monstro me agarrando. Então, tá bom sim, desgraçado, publica esse negócio. Eu queria publicar de qualquer jeito. Mas ele falou, não, daqui a 5 anos você vai estar muito melhor. Eu ia estar com 18, 5 anos depois. Então ele falou, cara, espera mais um pouquinho que você vai estar muito melhor e você não vai gostar de ter essa história em quadrinho publicada, porque o leitor não vai saber que você tem 13 anos. E eu queria de qualquer jeito, mas não deu. E aí ele me dá um estágio no EBAL, que foi transformador. E eu fico lá 2 semanas no EBAL, final das minhas férias, entrava todo dia às 8 da manhã, tocava esse apito, pessoal, era de fábrica. Eu entrava, e aí eu era recebido pelo Monteiro Filho. Ele me levou, me apresentou o Monteiro Filho, que era o chefe do estúdio, e falou, olha aqui, esse garoto aqui sabe desenhar, bota ele para fazer coisa. Aí o Monteiro Filho mandou desenhar, me deu, aí falou, nunca mais você vai desenhar com caneta, que eu usava canetinha, você vai usar de hoje em dia de pena e pincel. Foi transformador para mim, porque eu me atrapalhei todo no início, claro, mas ia para casa, ficava desenhando. Eu falei, eu tenho que pegar o jeito desse negócio, senão esse cara não vai me deixar desenhar nada. Eu queria desenhar para publicar, queria fazer qualquer coisa, até que um dia eu consegui finalmente desenhar melhor, e eles começaram a me botar para retocar desenho. Mas quem quiser saber sobre esse detalhe, leia no livro, porque senão a gente não avança. De novo, aqui só para vocês verem, Milo Manara. Eu tenho um grande encontro com Milo Manara, uma grande conversa entre Milo Manara, Hugo Pratt e eu. Claro que o Manara é conhecido pelo seu quadrinho erótico, então tem uma pitadinha discreta de erotismo no quadrinho. E aí eu homenageei todo mundo. Lembra que eu falei que eu fiquei enlouquecido, que eu queria colecionar os meus grandes mestres? Então eu aqui, eu encontro com o Harold Foster, eu discuto com ele questões de técnica, de desenho, como é que ele fazia, como é que ele não fazia. E aí eu comecei a comprar os originais desses loucos, desses maravilhosos artistas. Então eu tenho hoje uma coleção que tem um Harold Foster, uma página principalmente, que é uma coisa espetacular. Vocês estão vendo aí o tamanho que o homem desenhava a sua prancha semanal. Você vê que um quadrinho é uma coisa muito mais séria disso que a gente pensa. E eu encontrei também inúmeras vezes com o Hergé, apesar de nunca ter me encontrado com ele fisicamente, mas espiritualmente eu encontrei com ele inúmeras vezes. Aqui tem alguma documentação para vocês acreditarem nisso. Estou eu ali me encontrando com ele, estou aqui eu conversando com o Tintin para saber os detalhes. E isso aqui é uma sequência que tem na HQ onde eu bato um papo enorme com ele. E é um momento também muito importante, tem uma conversa muito profunda aqui que acontece do Ricardo sendo cobrado por ele a voltar a desenhar quadrinhos. Eu saí dali daquele museu muito me sentindo como se eu estivesse recebendo um convite. Falei, cara, cadê aquele teu sonho? Você não vai fazer? Você vai passar por essa vida, não vai desenhar pelo menos uma história, quadrinho boa, grande? Eu tinha feito várias quando eu era garoto, quando eu tinha lá entre 76 e 83, eu publiquei umas 10 historinhas em revistas diferentes, mas todas curtinhas, 3 par, 4 par. Cadê aquela que você vai... E aí eu volto com essa missão dada por esse senhor aí chamado Hergé, Jorge Remy. Então eu vou encontrando com ele ao longo das viagens. Então tem aqui eu encontrando com aquela... Ali eu estou no museu, no Centro Belga de História em Quadrinhos. Aqui eu estou em Angoulême, que tem essa estátua, essa escultura. Aqui tenho eu desenhando a página de eu chegando no Museu Hergé. Lá atrás tem uma ceninha do Museu Hergé. E aí o Museu Hergé tem essas janelas, que tem uma sequência que parece de quadrinhos, é como se fosse uma tirinha de quadrinhos. Então eu destaco isso aqui, boto aqui. De novo, o leitor vai achar que é só um grafismo. O Ricardo talvez designer, mais gráfico e tal. Mas não, é porque está aqui. E aí eu chegando lá no museu, aí essa parte do museu é uma parte muito importante. E isso aqui está o museu de verdade. O museu é incrível. Só a arquitetura do museu vale a visita. Para quem não quiser nem entrar, já vale a visita.
Você vai ver os originais, como esse é original. Estou aqui estupefato olhando a capa, né, do desenho da capa do Tesouro de Rackham Terrível. Um livro impressionante para a gente. Tem o submarino, você vai ver o submarino lá no Museu Submarino. Eles faziam o foguete, maquete do foguete para desenhar. Você vê como é que a coisa é sofisticada. A gente pensa que o cara desenha qualquer coisa. Então, não, eles fizeram uma maquete para poder decidir como é que iam ser cada cena do livro, uma lua, né? Tem um foguete, então esse foguete é todo trabalhado. Eles montaram isso tudo para decidir as cenas, as sequências. E tem uma frase aqui dele que eu destaco, que é muito boa, que é a force de croire en de rêve, l'homme en fait une réalité. Quer dizer, pela força de acreditar nos sonhos, o homem os transforma em realidade. Isso ele falou essa frase, está lá na parede do museu, escrito lá enorme, justamente quando o homem chegou na Lua. E ele desenhou o Tintin indo à Lua em 1952, se não me falha a memória, 15 anos antes do homem de fato chegar ao Lua, até mais, talvez, o homem chegar na Lua. Então tem aqui uma sequência aqui desse meu encontro com ele. E no final, se vocês não chega no final, eu não vou saber quem é quem, muita coisa eu não peguei, não tem problema. Vai no final do livro, tem esse glossário com todas as páginas do livro, dizendo quem aparece em cada página. E, mais do que isso, como eu expliquei antes, que livro daquela pessoa você deve ler. Dá o ano que a pessoa nasceu. Vi aqui, por exemplo, Hugo Pratt nasceu em 27, morreu em 95. Eu dou toda aqui uma espécie de resumos, é um verbetezinho sobre a vida dele, e aqui o livro que você deve ler, A Balada de Marçal Gado. E para todos tem isso. Tem uma passagem muito importante, que é essa aqui do Little Nemo Slumberland. Little Nemo é um quadrinho também importantíssimo, que não se pode perder, deixar de ler. Foi lançado agora pela editora Figura, no Brasil. Pela primeira vez lançado completo, então não percam. De 1905. Tudo que você precisa descobrir sobre técnica narrativa, desenho, arte, tudo, está tudo lá. O cara inventou tudo. Winsor McCay é o nome do autor. E no museu, no Centro Belga de História de Quadrinhos, tem essa cama, que é a cama do Nemo, porque no final da história o Nemo está sempre sonhando no mundo dos sonhos, e no final da página, é a parte dominical, todo final de página ele cai da cama. Então, estou eu ali caindo da cama. Minha filha teve que passar por essa situação. Eu falei, minha filha, você vai fotografar caindo da cama. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, olha o bico. Eu falei, não, vou cair da cama. Então, fiz a foto. Depois ela caiu também. Tem a foto dela caindo também. Então, tem aqui, aparece isso na HQ. Está aqui o Little Nemo, que é, para mim, uma das obras mais distrais dos quadrinhos. E aqui tem uma parte da HQ do Little Nemo, onde essa cama sobe, as pernas ganham pernas. Ganham pernas é forte, né? Mas as pernas andam da cama e saem caminhando por cima da cidade, que é fantástico e tal. E aí, olha ele caindo aqui da caminha, tá vendo? Sempre no final ele cai da cama, ele acorda caindo da cama. E aí tem essa etapa, que é um arco que eu acho, se você fala assim, qual é o seu arco preferido? Talvez seja esse, eu acho até que é esse. Que é essa parte do Little Nemo. São uma sequência de 8 páginas, onde eu discuto sobre... É um encontro meu comigo mesmo. Na verdade, o Little Nemo aí sou eu. Só vou descobrir isso na última página. Que ele fala para mim, você não percebeu ainda que eu sou você? Eu estou conversando com umas coisas, eu falo assim, como é que eu posso estar conversando isso com um menininho desse? Não, eu sou você. Então eu falo muito de técnica de quadrinho, e, de novo, a cama está andando. Você repara que eu estou no hotel, eu acordo com a cama balançando e a cama sobe, como se fosse no sonho, e a cama sai andando por Bruxelas. E aí tem questões técnicas sendo discutidas. Por exemplo, se eu estou vendo essa sequência aqui, isso eu estou colocando na HQ. O autor, o desenhista, tem todo o poder narrativo na mão. Se você olhar aqui, eu estou na cama e vou cair. Se eu estiver aqui, eu estou caindo na cama. Eu inverto a lógica. Então, dependendo da sequência que eu faço o leitor ler, eu mudo o entendimento do que está acontecendo.
Então, eu estou aqui completamente transtornado com isso tudo que ele está me contando, e eu falo para ele assim, isso é loucura. Aí ele responde para mim, talvez, afinal eu nem existo de verdade. Entendeu? Porque você tem isso, você está lendo um negócio e começa a achar que é verdade, não tem nada de verdade, é tudo imaginação. Então, eu vou discutir com ele sobre técnicas de desenho, sobre fantasia, sobre tudo isso, como é que os autores de quadrinhos trabalham tudo isso. Que é uma explosão de desenho que sempre gosta de gostar grande. Essa cama é tão emblemática, mas tão emblemática, que quando eu fui num museu de quadrinhos que tem em Angoulême, na França, eu encontro essa esculturinha linda de morrer, do Möbius. Alguém fez uma homenagem ao Möbius, desenhando a sua prancheta, e a prancheta tem as pernas, que é lá do Little Nemo. E aí eu boto isso na minha HQ. Lógico que o leitor desavisado vai passar por aquilo e vai achar de novo que é uma prancheta com as pernas, talvez ele nem lembre mais da passagem que já teve muitas páginas antes, mas lá no glossário eu falo, olha, essas pernas aí são aquelas pernas lá, tá? E aqui, só para vocês verem, o Möbius sentado na sua prancheta de verdade, desenhando. Ele se desenhou, ele de verdade desenhando, e aqui as pernas do Little Nemo. É fabuloso. Esse mundo é um mundo encantador. De novo, eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do Herman, que eu falei dele, mas não mostrei quem é ele. O Herman ficou muito conhecido por um termo também que se usa lá na França, que é cor direta, que é o cara que pinta a cor diretamente, não usa tanto nanquim, mas ele começou usando nanquim. Eu aprendi muito com o pincel do Herman. Herman. E ele tem esse conhecimento aqui. Esse aqui é ele, e eu tenho uma longa conversa também com ele sobre técnica de desenho, de pintura. Aqui você tem os personagens dele, que estão naquela parte do monstro. Lembra que tem a cena do monstro lá em cima? Tem aqui o Comanche, o Bernard Prince, o Jordan, e aqui tem ele, e aqui numa cena do Bernard Prince. E é um desenho espetacular, né? Repara como é que esse cara desenha. Esse cara é um monstro desenho. Assim, olha o movimento que ele consegue dar nos desenhos. Olha essa carruagem caindo. Não é para qualquer um, não, tá? Você fazer isso de invenção, sem referência fotográfica, isso aqui é década de 70. Não tinha tanta referência fotográfica como tem hoje, e mesmo assim, eu acho que nem hoje você conseguiria essa cena exatamente igual. De novo, o livro é cheio de passagens portais para lá e para cá. Em Bruxelas, você tem essa galeria chamada Galerie Saint-Hubert, que atravessa. Atrás de mim está o Alamont Subit, meu hotel ficava do lado, e você atravessa e vai sair lá na Grand Place. Grand Place é a praça grande, né? Uma das praças mais bonitas da Europa, vou mostrar já já. E isso, para mim, era um portal. Cada dia que eu passava por um lado, passava por outro, é como se eu estivesse entrando no mundo mágico. Então, isso aqui traduz muito o que eu sentia quando ia para cá e ia para lá. Outro portal que aparece na HQ é Marc-Antoine Mathieu, que é um desenhista francês fabuloso, que trabalha com imaginário, com surreal, com nonsense. Ele tem várias HQs com esse personagem que fala do inframundo, que é uma coisa... Inframundo, aliás, desculpa. Que é um mundo imaginário, louco lá que tem. E eu tenho que passar de... Aqui eu estou passando de Lucca, que eu estou na Itália, tenho que chegar em Angoulême, na França. Então, eu atravesso esse mural que ele pintou em Angoulême. Olha lá o mural lá. Isso aqui é pintura, tá? Não tem nenhum buraco na parede. Mas cria essa ilusão de ótica de que você tem uma personagem lá dentro. E eles estão justamente discutindo o que tem lá fora. Aí o cara fala, ih, caramba, lá fora é um perigo, lá fora é a realidade. Sabe? Muito melhor, vou ficar aqui dentro, estou discutindo isso. Então eu saio e estou discutindo com eles justamente isso. Ó. Lá fora é um inframundo, ele corre algum risco? Nenhum risco, pois ele vive dentro de um sonho. A minha HQ é um sonho. Então eu estou vivendo dentro de um sonho, não tem risco nenhum. Então a HQ é cheia de referências, cheia de discussões. Né? Aí ele fala assim, ó, só correrá risco se sair do sonho e entrar na realidade. Então é melhor a gente ficar no sonho, né, gente? Aqui os livros dele, só para vocês verem um pouco, foram publicados no Brasil recentemente.
Comic Zone, né? São livros fabulosos, recomendo a todos. De novo, lá no final do livro, no glossário, eu digo, compre livro tal, compre livro tal. Eu devia ganhar um jabá, né? Das editoras, né? Eu fico indicando. Bom, aqui é o Centro Belga de Quadrinhos, que tem... Aqui eu quero mostrar o lado do designer, né? Ricardo Designer. Esse logo eu acho fabuloso. É um símbolo, né, na verdade. É um símbolo. Que é sensacional, que é o balão com os quadrinhos e o cabelinho sem Bruxelas. E o Tintin é o personagem mais importante do quadrinho belga. Então, cara, eu acho fabuloso isso. Tem essa réplica do foguete lá, para a gente poder visitar. Tem essas cenas todas. Então, eu estou lá, na minha HQ, eu encontro o foguete, eu entro dentro do museu, eu discuto, tudo isso. Essa escada tem uma arquitetura muito especial do Victor Portat, que é o principal arquiteto deles, Art Nouveau. Então, essa cena que vocês estão vendo aqui, onde foi a Lara, minha filha, que foi lá fazer as fotos. Lembra? Eu falei que ela ficou me fotografando. Uma paciência de Jó de fazer fotografias. Ó. Eu sabia que eu queria falar, você tem que fotografar dali, vai daqui, fotografa para cá, vai para lá. Eu entrando nesse painel, porque esse painel é um painel quase que te convida a penetrar. Não tem uma passagem da HQ onde eu passo de um portal para o outro, eu saio do outro lado. Está lá na porta da livraria, para quem não percebeu. E aí eu tenho eu aqui conversando com o EG, de novo, no Centro Belga. Tem essa escultura do Tintin, que estava no estúdio do EG, e que agora está lá no Centro Belga, e eu estou conversando com ele, então tem uma conversa muito boa aqui com ele. Não está acontecendo aqui, ó. De novo, eu vou dizer no livro quem é o escultor que fez essa escultura, mas que eu não tinha a menor ideia. Fui pesquisar para poder informar. Entendeu? Então, o livro tem várias informações. De novo, entrando lá no saguão de entrada do museu. Minha homenagem ao Fantasma, que era o meu personagem junto com o Tarzan preferido da infância. E aí eu conto aqui, eu não vou contar agora porque não dá tempo, a minha ida na RGE, que é a Rio Gráfica Editora, que eu fui lá propor desenhar uma história do Fantasma. E eu queria desenhar mais ou menos assim, com esse estilo aí, e logicamente fui vetado. Mas eu conto. É aquela época que eu achava que estava pronto. Aqui eu já estava um pouquinho mais velho, já estava com meus 18 anos. Aqui eu conto a história no livro, aqui a gente não vai poder ler. Tem, logicamente, o beijo da Diana, né? O Fantasma com a Diana, e tem a marca da caveira, né? Que não tem nada mais sedutor para um garoto como eu do que aquela coisa dos piratas, aparecer com aquela marca na caveira que nunca mais saía da cara do cara. Que genial, né? Eu penso seriamente em fazer essa história do Fantasma, desde que eu tenho vontade. Mas aqui está o Lee Falk, criador do Fantasma, com todos os desenhos que desenharam o Fantasma. Atualmente tem outros, mas os clássicos, né? E o que desenhava também Mandrake. Também é da autoria dele. E aí eu falei da Grand Place para vocês. A Grand Place, eu abro uma janela para falar de Magritte. Magritte, um pintor, né, um artista belga, espetacular, do surrealismo belga, que tem um museu incrível em Bruxelas. Ou seja, você vai para Bruxelas, é tudo pertinho, você faz tudo a pé. Você vai aqui, vai no Museu de Magritte, vai lá. Uma semana impressionantemente bem... Quem gosta de uma cerveja vai ter cerveja, quem gosta de chocolate tem chocolate, tem batata frita, tem um esquimbal. Então, está aqui eu vivendo intensamente a Grand Place, que é uma praça linda, linda de morrer. E ela aparece, logicamente, na minha HQ, e a referência do Magritte está aqui. Eu estou lá tomando a minha cerveja na Grand Place e, de repente, eu olho e vejo essa pedra flutuando com esses personagens que são, na verdade, o quadro dele. Tudo isso é referência à obra dele, né? E aí você fala, mas por que isso aí invade uma HQ sobre história em quadrinho? Porque tem tudo que a ver, a conexão é total. Aqui o museu, para quem um dia for, olha que coisa incrível. Eu acho que isso aí foi uma exposição que eles fizeram e tal. Não está todo dia lá, mas o prédio é esse. Todo mundo conhece essa obra dele, que é a obra emblemática de Magritte. Ele está ali, né?
E aí tem o quadro dele, o famoso quadro da pedra que flutua, né? Que ele brincava muito com essas questões de peso, de claro e escuro, uma cena que aparecia de noite, depois de dia. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? As pessoas flutuando, olha o chapeuzinho lá voando sem a cabeça. Muita referência do surrealismo dele que tem. E aí vocês vão falar, mas de novo, mas o que isso tem a ver com história em quadrinho? Tudo. Olha lá, na minha HQ. Até que está na minha HQ já passou a ter, né? Mas já mais que isso. Olha lá, ele ali. Essa cena, eu estava andando tinha ido ao museu, tinha visto esse quadro que tinha me impressionado muito, onde está tudo de noite, menos o céu que está de dia. É muito forte esse quadro para mim. Eu olhei para isso e falei, que lindo, sabe? Que ideia simples e bacana e tal. E aí eu estou andando pela rua e vejo isso que eu fotografei aqui, ó. Eu falei, está aqui, o céu de Magritte está aqui. Aí eu coloco aqui o céu de Magritte. E aí você continua dizendo, mas o que isso tem a ver com história em quadrinho? Tudo. Médios. Esses, Felipe Casa, Druillet, são os grandes caras da arte, da fantasia, do quadrinho francês, franco-belga, né? Eles vão beber nesses caras, do surrealismo, e vão mais longe ainda do que Magritte. Eles vão lá nesses personagens de Bruegel, Bosch, que estão lá no museu. Se você for no Museu de Belas Artes em Bruxelas, você está lá. E quando você está lá, nessa imersão que eu vivi, eu falei, cara, tá aqui, eles beberam nessas influências todas. Isso aqui é Idade Média. Mas os caras estão botando seres loucos, né? Como depois eles vão explorar nos quadrinhos de fantasia. Aí aqui mostrando um pouquinho de making-off que eu prometi, né, na chamada de hoje, mostrar um pouquinho do making-off das artes. Como é que eu fiz essa cena aqui, ó? Eu vou voltar uma cena atrás. Repara que aqui tem um movimento, né? Tem eu virando a cabeça para cá e depois eu subindo essa escada, né? E eu andando para lá e eu vindo para cá. Todo o movimento aqui do desenho sendo planejado. Como é que você faz isso? Foi a partir de uma fotografia feita também pela própria Lara, naquela nossa viagem. Ela está ali me fotografando dentro de um espelho de elevador, que dá esses efeitos de... E aí eu falei, cara, isso aqui é bom para fazer essa cena. Então, usei, já que tem um quê de surrealismo aqui, tem um quê de loucura aqui, eu fiz essa cena. Aqui está o lápis, né? O lápis à direita aqui. Álvaro de Moya, Ucha, duas pessoas que cito bem, Jaime Cortez, para falar um pouco dos nós brasileiros, que são citados, que foram pessoas que valorizaram muito na década de 70 o quadrinho, quando ele era muito atacado no mundo todo, escreveram livros sobre histórias em quadrinhos e tal, então fizeram, e junto a eles, Fellini, né, Buñuel, Humberto Eco e outros mais, Alain René e outros mais intelectuais europeus que também fizeram coro nessa defesa pelos quadrinhos, que nessa época era muito perseguido, visto como algo nocivo para a educação dos jovens. Um livro fundamental para entender quadrinhos, que eu também cito, além dos livros de Humberto Eco, etc., etc., é esse Guerra dos Gibis, que é do Gonçalo Júnior, um livro espetacular. E, para quem não sabe, eu desenhei isso muito antes do Gonçalo se tornar editor do meu livro. Isso já estava desenhado. Aí um dia o Gonçalo, sem saber disso, acabou conversando comigo e virou o editor do livro. E aqui tem eu chegando em Lucca, que é o festival mais tradicional de quadrinhos da Europa, que nasceu ali na década de 60. Lucca, de novo, uma cidade medieval, cercada de muros, tal, linda, linda, linda. Eu estava viajando com o Dani, nós estávamos fazendo uma volta para a Toscana, e eu sempre incluindo essas minhas pesquisas no roteiro. E aí falei, vamos dar uma paradinha lá em Lucca, vamos ficar 2 dias lá em Lucca. E aí cheguei, não tinha festival acontecendo, mas eu queria ir a Lucca para conhecer a cidade do festival. E nós estivemos lá.
O prêmio do festival é o Yellow Kitty, que é considerado o primeiro personagem, mas não é o primeiro personagem, mas é. Os americanos é o primeiro personagem dos quadrinhos. E a gente está aqui, essa foto aqui, no anfiteatro que existe em Lucca, que é um anfiteatro romano, que tem esse espaço aberto e tal, por lá. Então está aqui, o Yellow Kitty, o Maurício. Por que o Maurício aparece nessa parte? Porque o Maurício ganhou o prêmio Yellow Kitty em Lucca. Então eu cito o Maurício de Souza justamente sobre isso. Então está aqui, ó, eu desenhando a página, e aqui o Maurício e a página ali. E aqui Lucca, uma cidade incrível, linda, maravilhosa. E foi aqui que surge a necessidade de incluir os festivais na minha HQ. Que até então eu não tinha essa ideia ainda de incluir os festivais. E quando a gente passou ali, por acaso, que a gente foi falar com os diretores do festival, um deles me pede, inclui na sua história. Eu mostrei para ele a história, falei, dá para incluir Lucca aí na história? Imagina, claro, né? E aí incluí o festival, e aí passei a incluir os outros festivais. Então aparece aqui eu andando no festival. Aí eu vou depois para Angoulême, que eu já citei antes, que é o festival da França, equivalente ao de Lucca na Itália, na França. Aqui estou em Angoulême, tem a rua chamada Hergé. Tudo em Angoulême. E aqui um pouco dos desenhos sendo feitos no meu encontro com essa escultura que existe lá, feita pelo Chang. Quem fez a escultura, quem já leu Tintin no Tibete, quem fez a escultura é o próprio Chang, que era artista plástico, ficou amigo do Hergé quando fez o Loto Azul. Foi o orientador dele para o Loto Azul. E aí eu tenho aqui uma bela conversa com ele também, que é uma conversa muito importante, que é quase o final da HQ, onde ele me dá aquela chamada final, vai lá e faz essa maldita HQ. Tá esperando o quê? Então, vai aqui perto do fim. Então tem aqui os meus encontros. Isso aqui é mais para mostrar como é que às vezes eu tenho que produzir um desenho. Eu não tenho às vezes a referência fotográfica e eu queria ter para ficar bem realista. Então eu faço umas colagens malucas assim. Essa cabeça de uma foto, essa aqui é de outra. E aqui eu faço essa compilação de imagens. Isso aqui é um vídeo do Hergé que está dando uma entrevista. Eu vou fazer uns frames do vídeo para pegar rostos dele, escolho qual é que eu quero usar e no final viro isso aqui. E essa conversa é uma conversa importante também, que merece atenção. Não vou poder ler aqui. Aqui mesa de luz. Todo mundo gosta de ver uma mesa de luz. Estou trabalhando na mesa de luz com pincel, de novo, desenho por baixo da luz. Estou eu aqui. E aí tem uma coisa engraçada que você descobre quando você faz a mesa de luz. Quando você liga a luz, ele dá essa transparência, você está vendo o desenho por baixo. Mas quando você apaga a luz da mesa, ele vira isso aqui. Aí você descobre, às vezes, umas figuras fundo que são muito interessantes. Quem entende de desenho sabe o que é figura fundo. Você brinca com o que está no fundo virando figura, o que está na figura virando fundo. E algumas coisas, às vezes, dava vontade de deixar assim. Depois eu falo, não, mas tem que acabar o desenho. Né? Então acabava o desenho. Isso aqui é uma outra viagem para Portugal. Lembro que eu levei 10 anos fazendo isso, né? Então teve viagem no meio do caminho. E aí eu estava lá em Portugal, tinha nada a ver com história em quadrinho, estava lá fazendo uma viagem. De repente eu vi uma exposição dessa escultora, artista que estava expondo lá, e bati o olho nisso e comecei a tirar foto. Já imaginando que eu ia precisar ter a minha chegada em Lucca. E aí a minha chegada em Lucca está aqui, ó. Então vou voltar agora que vocês vão reconhecer de onde sai cada cena dessa. Eu acho que eu me desenho naquela posição, eu uso aquilo só como uma referência da posição. Aqui eu estava em casa sozinho, foi a última prancha que eu desenhei para HQ, porque quando eu fui revisar o livro eu descobri que estava faltando uma página, porque eu não batia caderno. Bom, alguém explica um dia o que é bater caderno. Tinha que ter que fechar o número de páginas para o caderno fechar. E aí eu falei, meu Deus, tem que fazer uma prancha a mais. Aí eu vou fazer eu caindo em Lucca de novo. Então eu incluí uma página a mais. E aí quando eu fiz esse desenho, imaginei eu caindo,
queria fazer uma cena dramática, coisa de cima para baixo, eu sozinho em casa, e estava no prazo, a gente tinha que mandar para a editora, porque aí já tinha editora na França cobrando, não sei o que, comecei a ser pressionado, e aí eu me fotografo N fotos para poder compor esse Frankenstein que vocês estão vendo aqui, para poder ter a referência para fazer aquele desenho lá. E tal, desenho. Que outra referência para fazer o desenho também. Então tem muita base da foto, mas tem muita coisa que se acrescenta, muda. Aqui só, repara aqui, tem eu aqui, eu ali. Estou junto do Matotti, que também é um grande quadrinista. Então tem eu aqui, ó. Então, eu nunca me fotografei tanto, mas aqui. Não sei nem se foi você, Marcelo, que tirou essa foto. Até que foi. Eu estava saindo da cama e precisava de uma foto forte. Eu falei, é aqui, ó. Preciso dessa foto para entrar no portal. Imagina, saída para a rua, aqui no Marquês de São Vicente, se tornou um portal para me levar para um mundo mágico, lá no Museu Hergé. Isso aqui eu acho interessante mostrar que é a composição, como é que eu concebo a composição da página. Tem eu aqui, verticalizado, isso aqui abre e isso fecha. O ângulo fecha. Aqui tem o rosto do Hergé, que está bem no centro, então tem uma horizontalidade aqui nesse primeiro quadro. Isso aqui, o quadro, o texto engloba, faz um círculo de composição, e aqui, de novo, horizontalidade aqui, junto com o movimento para cá, movimento para lá. Só para vocês verem um pouquinho do processo de composição das páginas. E para fazer as páginas de abertura, que aí eu tive que convocar o Ricardo, designer, para fazer, eu queria fazer tudo no livro, até a caligrafia, está escrevendo os balões, é letra minha, tá? Eu desenhei e depois fizemos uma fonte a partir das minhas letras. Mas eu queria fazer tudo, eu falei, não, isso é um livro autoral, eu quero assinar esse maldito livro do começo ao fim, então vai ter a página de rosto, vai ter capa, vai ter decisão da tipografia, como é que vai ser. E aí eu fiz tudo à mão, que vocês estão vendo aí, nesses papeizinhos. Eu adoro trabalhar em papelzinho, que não é trabalho que muito sabe que eu sou um homem de papelzinho. Olha lá. Está tudo aqui. E agora eu vou comparar para vocês o papelzinho e depois o que foi diagramado. Mais legal é que eu fazia isso à mão, evidentemente sem ter diagramado ainda, né? Então, depois eu pedi para o Bruno Valentim, parceiraço desse livro, fazendo um trabalho, eu falei, Bruno, a fonte é essa, ele vai lá e executa. Cara, aí eu fiquei tão orgulhoso, porque eu falei assim, cara, eu ainda acerto os tamanhos. Porque eu falei, essa altura eu já perdi a mão, né? Tanto tempo sem fazer essas coisas. Aí eu falei, cara, eu quero ver. Aí, olha aqui. Aqui a capa em francês, capa em português. Definindo posição de título, nome do autor. Aqui as duas capas. Aqui o prefácio. Defini que eu queria um prefácio com alinhamento em cima, começo com uma tipografia maior, para dar um gancho lá em cima. Você cria uma base em cima e, como eu estou caindo, as colunas caem e fazem uma espécie de cortina que sobe e desce. Então, e aqui eu boto um destaque importantíssimo, quer dizer que tudo que está nesse livro, tudo se passa dentro da minha cabeça. Mesmo as conversas que eu tenho baseadas em conversas que eu já tive, qualquer coisa, que são lembranças minhas, então eu tenho que dizer que as pessoas que estão ali não necessariamente disseram exatamente daquela forma. É como eu me lembro. E aqui como ficou. Aí tem eu caindo aqui também, tá vendo? Meu nomezinho caindo. Então, são de pequenos detalhes que eu gosto muito. Né? Essa posição aqui do prefácio, né? Lá no cantinho, solto ali, parece que está flutuando ali, mas ele funciona muito bem. Está tudo amarrado aí. Página de rosto. Então, tem aqui subindo, né, lá, em busca da fantasia autobiográfica. Né? Esse aqui é o sumário. Então, a definição do sumário está aqui. Ele pronto está aqui. Aberturas de capítulos, eu queria fazer sempre uma página de impacto à esquerda e a página direita com desenho.
Aqui. E antes de desenhar, só para mostrar para vocês um bastidor, quase ninguém vê, nem lembra disso, eu tenho que fazer os thumbnails. São os pequenos esqueminhas para poder depois definir a composição das páginas e tal. Então, isso aqui são os thumbnails. Esse aqui é um thumbnail dessa página, que é essa aqui. Então, eu faço tudo pequenininho, boto os textos ali, defino quais são os balões, qual a posição de cada balão, e aí vou fazer isso aqui. Isso aqui é bastidor, a cozinha da cozinha, né, praticamente. Tá lá, ó. Lá em cima você vê o capa vai estar ali, eu vou estar aqui, o que vai estar escrito, o que não vai. É muito interessante ver isso, porque tem páginas que ficam uma verdadeira rabiscação, né? Tem muita anotação, muita coisa. Aqui. E aí a edição francesa, a edição brasileira, que tem lombadas, uma branca, outra. E agora a portuguesa, que vai sair daqui a um mês, sai em Portugal, vai ter também lombada branca, contracapa branca e tal. No meio do caminho, eu tenho essa grata surpresa de ser convidado, recebi o telefonema do embaixador da Bélgica no Brasil para me dizer que eu estava promovendo a Bélgica e que eu merecia um título de Chevalier de l'Ordre de la Couronne. Ou seja, eu sou um cavaleiro da Ordem da Coroa dado pelo rei Filipe da Bélgica. E eles vieram me dar o título, ter uma cerimônia de entrega, algo inimaginável. Por isso que eu te falo assim, as coisas foram acontecendo de um jeito muito interessante. Então, eu na Bélgica, aqui no Brasil ninguém sabe o que é ser um cavaleiro, mas quando chega na Europa e fala que você é um cavaleiro real, os caras falam, cara, você é um cavaleiro. Sabe os Beatles, quando eles ganharam aquela medalhinha da Rainha Elizabeth? É aquilo. É aquilo. Estou lá ganhando, do cônsul belga aqui no Rio. Vem naquele estojinho. Quero um negócio. Bom, aí o livro chega na livraria, né? Quando o livro chega, eu botei essa foto, porque essa foto precede até o livro chegar na livraria. Eu estava em Angoulême, levei uma boneca e tirei a foto do livro em Angoulême. Mas hoje ele tem aqui nessa livraria, tem na Travessa, tem em livrarias em Paris, em livrarias em Bruxelas. Eu vivo recebendo fotografias de amigos que me mandam, vi teu livro aqui, vi teu livro lá. E aí, quando a gente fez o Catarse, as pessoas começaram a receber o livro, cara, a minha felicidade, olha só. Olha que loucura isso aqui. Cara, centenas de pessoas começaram a me mandar fotografias segurando o livro. E foi uma alegria. E aí, mais do que isso, explodiu na França, principalmente, me surpreendeu muito, que eu não tenho nome nenhum na Europa. Aqui no Brasil ainda tenho amigos, tenho conhecidos, tive uma carreira de designer e tal, mas na França não. E aí saíram críticas elogiosas, espetaculares, em várias publicações. Aqui, a Declaração de Amor à Nona Arte, publicado na imprensa francesa. E esse livro, de fato, é uma homenagem, é um grande tributo aos quadrinhos e esses caras. Está aqui, ó. E aí eu fiz aqui um popurrí de imagens, cara, que é algo surpreendente de ver em línguas diversas, né? Publicadas em vários lugares do mundo, no Brasil, em outros lugares. O Biquíni Cavadão fez uma live comigo. O pessoal do Biquíni me chamou para uma live. Não, participa de uma live aqui sobre o quadrinho, sobre o livro. As pessoas ficaram tão ligadas nisso. Deu uma energia tão boa para todo mundo que eu fiquei muito feliz. Muitas resenhas, muito elogiosas. Isso aqui é o stand que a gente fez para Bruxelas. Isso aqui é lá no Centro Belga de Quadrinhos, em Bruxelas, que eles têm um muro que eles chamam de Muro da Fama, né? Onde eles pegam os desenhistas para fazerem um desenho lá no muro. Eu estou aqui nesse desenho aqui, junto com o Adão, dos Garais. Somos 2 brasileiros que estamos lá. Aqui eu botei isso porque saiu reportagem sobre isso, saiu reportagem sobre aquilo. Mas isso aqui é sensacional. De repente eu descubro que eu virei meme. Cara, isso é espetacular. Olha só.
Esse, cara, o Tintim por Tintim, cara, é espetacular. Ele foi para Bruxelas, tirou a foto da minha posição e me mandou. Olha onde eu estou. Aí o Bruno Porto tinha ido lá, tirou a foto e ainda fez esse encaixe na capa. E tem a foto também do filho dele, que eu não botei aqui, mas tem aqui o PH, que também foi lá e tirou foto. Ou seja, as pessoas, espero que todo mundo aqui vá para o Bruxelas, entendeu? E que é maravilhoso. Assim, vale a pena. E faça uma foto, não esqueça. E mandem para mim. Então, ó, tem um desenhista que fez desenhos, como esse aqui, do Tournesol lendo o livro, cartoons, genial, né? Foi uma coisa assim, está sendo muito especial. Aí isso acontece numa exposição em Paris. Do nada, eu recebo uma mensagem do galerista em Paris, num lugar muito especial, uma galeria muito boa, chamada Art Maniac, o Clément, me manda uma mensagem nessa digital e fala para mim, olha, estou vendo aqui sua HQ, não sei o que, tal. Isso antes de eu lançar em Paris, hein? Queria fazer uma exposição sua em Paris. Então nós fizemos o lançamento do livro na galeria durante a exposição dos originais. E teve uma exposição durante uns 20 dias, não me lembro exatamente quanto tempo ficou, mas ficou um bom tempo lá exposto. E saíram reportagens sobre a exposição, né? Aqui, ó. Fez convite. Aqui, ó. Expo BD, Ricardo Leite. Eu fiquei, caramba, né? As coisas vão acontecer quando você menos espera. Que não acontece nada, não, mentira. Isso é uma frase do Pasquim. Mas aqui, ó. Expo BD, outra reportagem. Tá vendo? Aqui, BD é um portal que eles têm lá, muito importante sobre quadrinhos. E eu lançando o livro lá na galeria. Lançando o livro na galeria. Em Paris teve 3 lançamentos, um na livraria e 2 em livraria. Um na galeria e 2 em livraria. E aí vai. Foi, tá vendo? Coisa não... Aqui tá pequenininho, mas é a capa da edição francesa, de luxo. Fizeram uma tiragem de tête, que se chama, que é tiragem de cabeça, né? Que é uma tiragem limitada de 300 exemplares só, com 4 parresenses e uma capa exclusiva, onde a gente fica assinar os 300 exemplares, ia com ex-libris dentro, e aí é vendido pelo dobro do preço. E esgotou. O livro normal ainda tem. Esse tiragem de tête já acabou. Aqui. E agora, a próxima parada do trem, no foguete, em busca do destino perdido, vai ser Lisboa, Portugal. Na verdade, não é só Lisboa, nós vamos para Beja. Tem um festival em Beja, que vai acontecer agora no dia... Eu vou estar lá desde o dia 1º de junho, mas a gente fica lá até o dia 5. E vai ter festival enorme. Você não vai ter exposição também, vai ter lançamento, vai ter palestra, vai ter não sei o quê. Depois a gente vai para Lisboa, faz 2 lançamentos em Lisboa. Depois eu vou para Coimbra, faço lançamento em Coimbra e depois Porto. Estou me sentindo os Rolling Stones fazendo aquelas turnês assim, que sei nem se eu tenho fôlego para isso. Eu não acho que aguento em poucos dias, quase que 2 dias para cada lugar. Então, e aí o foguete subiu. Estou eu aqui com a Dani sentadinha ali. Isso aqui, esse foguete existe lá no aeroporto em Bruxelas. Então nós estamos sentados. Eu adoro essa cena porque o foguete sobe e nos torra, né? Quer dizer, nos queima. É impressionante isso. E aí eu estou caindo no meu sonho. Convido vocês a caírem também no meu sonho. O sonho é mais real que a realidade. Muito maior que a realidade. De novo, vocês verem uma última vez essa cena. E é isso, gente. Obrigado. Eu creio que vocês tiveram paciência nesse tipo. Isso foi longo, né? Mas enfim. Bye.